Olá pessoal, aqui é o professor de matemática Éder Bruno do Pré-Vestibular Municipal de Belém e vamos dar continuidade às nossas operações com intervalos reais. Hoje vamos falar da diferença entre intervalos na nossa aula de número 11. Acompanhe comigo. Diferença entre intervalos. Veja o primeiro exemplo. Dado o intervalo A, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 3 e x é menor ou igual a 4, e o intervalo B, x pertence aos reais, tal que x é maior que 1 e x é menor que 7, calcule A menos B e B menos A. Então, primeiramente, vamos entender o que é a diferença em conjuntos. A menos B. Então, quando eu falo A menos B, eu quero os elementos que pertencem a A que não pertence a B. Esse menos aqui é uma negação. Então, me interessa os elementos que tem no A, que não tem no B. Agora, se for o contrário, B menos A, agora me interessa os elementos que pertencem a B, que não pertence a A. Ou seja, que só tem exclusivamente no conjunto B, que não tem no A. Tudo bem? Bom, para entender isso, vamos representar na reta real os dois intervalos A e B e também as duas operações que ele pede. Primeira, A menos B e depois B menos A. Então, para tirarmos referência, vamos marcar como zero na reta sejam esses dois segmentos aqui vermelhos. Então, aqui nós temos o zero da reta. Aqui nós temos o intervalo A, que diz que x é maior que menos 3 e menor ou igual a 4. Ou seja, o intervalo aberto em menos 3 e fechado em 4. Vamos colocar menos 3 unidades à esquerda do zero, aberto, né? Você coloca uma bolinha aberta, e na outra extremidade o 4, x tem que ser menor ou igual a 4, se é igual a 4, o intervalo é fechado, coloca uma bolinha fechada, e nós temos todos os números reais compreendidos entre o menos 3 e o 4. Beleza? Agora vamos representar esse intervalo B nesta reta B. O intervalo B tem como extremidade 1 e 7. Perceba que o x tem que ser maior que 1 e, ao mesmo tempo, menor que 7. Como não tem o traço do igual, implica dizer que essas duas extremidades estão abertas. Então, nós temos aqui no 1, intervalo aberto, e 7, aberto. Então, vamos considerar apenas todos os reais entre 1 e o 7. Beleza? Bom, então vamos fazer a primeira operação aqui, ele pede A menos B. Então, me interessam os elementos que pertencem a A, que não pertence a B. Então, perceba que tem uma região aqui que tem no A e não tem no B aqui embaixo, ó, que é justamente essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então, perceba que é uma área que vai do menos 3 até o 1. Tudo bem? Perceba que aqui o menos 3, a extremidade dele é aberta. Quando você desce com o menos 3, que pertence ao intervalo A, não tem ninguém aqui no B para comparar com ele. Então, ele desce do jeito que está. Se está aberto, desce aberto. Agora, aqui você tem que ter muito cuidado, porque perceba que o elemento 1 ele não pertence ao conjunto B, mas ele pertence ao conjunto A, já que o 1 está entre menos 3 e 4. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos perceber se o 1 ele vai ficar aberto ou fechado aqui. Como é que eu faço para saber isso? Só você entender qual é a operação que ele quer. A menos B. Me interessa o elemento se pertencer ao A e não pertencer ao B. E é isso que acontece. O 1 pertence ao intervalo A e olha só aqui, ó, não pertence a B. Logo, ele me interessa, então o intervalo dele fica fechado. Tudo bem? E, claro, todos os números reais entre o menos 3 e o 1 pertencem a A e não pertencem a B. Então, está aqui o meu intervalo real, A menos B. Tudo bem? Então, escrevendo a resposta dele, vai ficar A menos B é igual a x pertence aos reais, tal que, aí aqui o x está compreendido entre o menos 3 e 1. Então, como é que você escreve? X é maior, só maior que menos 3, porque é aberto, e menor ou igual a 1, já que 1 ele serve, ele entra no intervalo. Tudo bem? Ele pertence ao intervalo. Na forma de colchete, ficaria assim, ó, aberto, ó, colchete aberto no 3 e o colchete fechando no 1. Beleza? Agora vamos fazer a diferença de B menos A. Então, B menos A me interessa os elementos que pertencem a B que não pertencem a A. Então, o intervalo B
é todo este segmento aqui em amarelo. Então, perceba que tem uma parte que tem no B e não tem no A aqui em cima, que é justamente essa área aqui, ó, que fica entre o 4 e o 7. Ó. Pode perceber. Então, essa região tem no B e não tem no A. Certo? Então, observe que o 7 aqui no B ele está aberto. Quando eu jogo lá no A, não tem nada aqui no intervalo A nessa parte, na direção do 7. Então, ele desce do jeito que está. Se está aberto, desce aberto. Se tivesse o 7 fechado, desceria fechado. Agora, aqui você tem que ter o cuidado. Ó. Perceba que eu quero B menos A. O 4 só vai ficar fechado, só vai entrar, se o 4 pertencer a B e não pertencer a A. Então, perceba que o 4 ele pertence a B, de fato, ó, porque 4 não está entre 1 e o 7. Só que o 4 também pertence ao A. Ó. Perceba que a bolinha dele está fechada. Então, o 4 pertence aos dois intervalos, então ele não me interessa, logo o intervalo vai ser aberto. Então, repetindo, só ia ficar fechado se o 4 pertencesse a B e não pertencesse a A. Se fosse aberto aqui o 4 no A, aí sim ele serviria. Tudo bem? Porque teria no B e não teria no A. E claro, né, todos os números reais entre o 4 e o 7 faz parte da diferença de B com A. Tá? É o que tem no B e não tem no A. Então vamos escrever a resposta. B menos A é um conjunto formado por x, que pertence aos reais, tal que, perceba aqui que o x está aqui no meio. Ó. Ele é maior que 4 e menor que 7. Ó. Perceba que é aberto nos dois extremos, por isso que não tem o traço do igual. Ó. Maior que 4 e menor que 7. Na forma de colchete, está aqui. Ó. Colchete aberto em 4 e colchete aberto em 7. Pronto, essa é a nossa diferença. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo para a gente fixar essa diferença. Exemplo 2. Se o intervalo A é extremidade fechada no 2 e aberto no 12, e o intervalo B, ó, fechado no 4 e aberto no 9, determine A menos B e B menos A. Então, vamos lá representar na reta os dois intervalos A e B. Tiramos como o zero da reta, aqui, ó, ponto inicial. Você pode colocar o zero onde você quiser, como para ter referência. E eu coloquei aqui na frente, tudo bem? No início, melhor dizendo. Então, o intervalo A vai de 2 a 12. Ó. 2 está bem aqui, 12 é lá para frente. Então, o 2, você vai ter aqui o intervalo fechado e o 12 lá na frente, ó, aberto. E, claro, todos os números reais compreendidos entre eles. Já o intervalo B vai fechado no 4 e aberto no 9, olha só. E, claro, todos os reais compreendidos entre eles. Está aqui os dois intervalos. Agora, vamos representar a primeira operação que ele pede, que é A menos B. Então, colocamos a reta real e vamos fazer a operação de A menos B. Então, lembrando que A menos B são os elementos que pertencem a A, que não pertencem a B. Tem uma parte que tem no A e não tem no B, ó. Certo ou não? E também aqui desse lado, ó, essa parte que vai do 9 para o 12 tem no A e não tem no B. Então, a diferença de A menos B é justamente esta região toda aqui, ó, que vai de 2 a 4 e de 9 a 12. Tudo bem? Agora, olha só. Aqui o 2, na extremidade, né, do intervalo A, ele é fechado. Quando você desce com ele, não tem ninguém aqui no B para comparar, porque o intervalo B está aqui na frente, ó, de 4 a 9. Como não tem ninguém na direção do 2, ele desce do jeito que está. Se está fechado, fica fechado. Porém, esse 4, eu tenho que saber se fica aberto ou fechado. Para ele ficar fechado, ele tem que satisfazer a condição da diferença. Ele tem que pertencer a A e não pertencer a B. O 4, de fato, pertence a A. Está aqui dentro desse intervalo. Mas também pertence a B. Então, por isso, o 4 não vai entrar. Logo, o intervalo dele vai ser aberto. Claro, todos os números reais entre eles. Tudo bem? Mas antes de riscar aqui, vamos para cá, para esse lado. Aqui o 12, ó, está aberto. Então, quando você vem, desce, não tem ninguém, e desce do jeito que está, aberto aqui. E o 9, pessoal, será que vai ficar aberto ou fechado?
Lembrando que eu estou fazendo a operação de A menos B. Então, o 9 só vai ficar fechado, só vai pertencer ao intervalo se ele pertencer a A e não pertencer a B. Vamos ver se isso acontece? O 9 pertence ao intervalo A? Sim, porque com certeza o 9 está entre 2 e 12, pertence a esse intervalo. E o 9 pertence a B? Não, porque o intervalo está aberto na extremidade 9. Ele deu isso na questão, está aqui, ó, colchete aberto no 9. Então, por isso o 9 me interessa, porque ele pertence a A e não pertence a B. Então, ele faz parte do meu intervalo. Então, toda essa região, entre o 2 e o 4, e entre o 9 e o 12, satisfaz a condição de A menos B. Beleza? Vamos formalizar a resposta. Então, A menos B é x pertence aos reais, tal que... Então, perceba que você tem duas partes. Ó. A resposta se divide em dois momentos. O primeiro é esse aqui, ó, fechado no 2, aberto no 4. Então, você diz que x é maior ou igual a 2 e x é só menor que 4. Ou, já que tu tem uma outra resposta, o x é maior ou igual a 9, já que é fechado, e x é menor que 12, porque é aberto. Na forma de colchete ou intervalo, fica assim, ó, mais fácil de representar. No 2 aqui, ó, fechado, olha o colchete fechando, e no 4 aberto, colchete de costas. Ou você coloca a união, já que são duas respostas, você tem que unir as duas. Fechado no 9, ó, o colchete aqui fechando no 9, e no 12 aberto, colchete de costas para o 12. Perfeito aí, pessoal? Tranquilo, né? Então, essa é a diferença. Agora, vamos pegar a aula anterior, que eu falei de união e interseção, com essa aula de diferença, e vamos fazer duas questõezinhas aqui. Ah, sim, faltou a diferença de B com A. Já ia me esquecendo, ó. Fizemos o A menos B, faltou o B menos A. Por que B menos A é vazio? Veja, B menos A é o que tem no B que não tem no A. É vazio porque não existe elementos que só pertencem a B. Porque o conjunto B, se você prestar atenção, ele está contido no conjunto A. Não existe algum elemento que tenha no B que não tenha no A. Porque todos que pertencem a B pertencem a A. Então, essa diferença de B menos A é o conjunto vazio. Tranquilo? Não podemos deixar essa observação passar batida. Tá? Agora sim, vamos para os nossos exercícios. Primeira questão. Sejam os conjuntos A, tá aqui, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor que zero. B, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 2 e menor ou igual a 4. E o conjunto C, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor que zero. Determine o conjunto que representa a operação, ó, A interseção com B menos C. Então, perceba que são duas operações aqui. Então, como é que eu faço? Bom, primeiro eu teria que representar os intervalos na reta real. Mas comece sempre pela operação que está dentro do parêntese. Então, nesse caso, vamos começar por A interseção com B. Então, para isso, vamos destacar os dois intervalos aqui, ó, A e B. Então, marcamos, né, a interseção, que é o que ele quer saber. Colocamos aqui embaixo. Nós temos aqui a marcação do zero, tudo bem? Lembrando que o zero não necessariamente pode ficar no meio, pode ficar em qualquer parte, tá? Só para você ter como referência. E vamos representar o intervalo A. E diz que o A é x pertence aos reais, tal que x é menor que zero. Se é menor que zero, eu não estou incluindo zero. Então, o zero bem aqui, ó, é um intervalo aberto. E eu quero os menores que zero. São todos à esquerda do zero, que vai para o menos infinito. Está aí. O intervalo A é o intervalo infinito. Já o intervalo B, ele é maior que menos 2 e menor ou igual a 4. Ou seja, aberto em menos 2 e fechado em 4. Eu acredito que não tenha mais dúvida sobre essa história de aberto e fechado. Se tiver alguma dúvida, eu vou falar agora. Quando você tiver o traço do igual embaixo, é fechado. Quando não tiver, é aberto. Tudo bem? É bem tranquilo. Então, vamos marcar aqui o menos 2 na reta B. Então, aberto
E o 4, bem aqui, 4 unidades depois do 0, fechado. Tudo bem? Bom, claro que eu vou considerar todos os números reais entre o menos 2 e o 4. Agora vamos fazer o que ele está pedindo, ó, a interseção com B. Lembra o que é interseção? São os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. São os elementos que pertencem a A e ao B ao mesmo tempo. Então, a parte comum é justamente essa aqui, que pega essa região azul e amarela ao mesmo tempo, como você pode observar aqui, ó, essa região, essa área, que vai do menos 2 até o 0. Tá? Agora, vamos saber se o menos 2 é aberto ou fechado e o 0 também, se é aberto ou fechado. Lembre que na interseção só vai entrar o elemento, ou seja, só vai ficar fechado, se ele pertencer aos dois ao mesmo tempo. Perceba que o menos 2 pertence a A e não pertence a B, porque está aberta. Então, ele não me interessa, não vai entrar na interseção. A mesma coisa aqui do elemento 0. Ele não pertence a A, mas pertence a B, porque com certeza 0 está entre menos 2 e 4. Mas pelo fato de não pertencer a A, ele não vai entrar na interseção. Novamente, repetindo, só vai ficar fechado na interseção se o elemento pertencer aos dois ao mesmo tempo. Ah, então, professor, quer dizer que se o 0 aqui tivesse fechado, aquele pertencendo ao B, também ficaria fechado aqui, já que entraria, né? Se pertencer aos dois intervalos. Exatamente. Claro, né? Toda essa região entre o menos 2 e o 0 faz parte da interseção. Pronto, fizemos a primeira operação, que é a interseção. Agora vamos pegar o resultado dessa interseção, que é essa região aqui, que está aqui em vermelho, e fazer a operação de menos C. Mas para isso vamos representar embaixo dessa interseção o intervalo C. Então está aqui o C. O C, ele diz que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor que 0. Então vamos marcar menos 1 e 0. Então o menos 1 ele é fechado, tá? E o 0 ele é aberto. Só que aqui está ao contrário, né, pessoal? Aqui, na verdade, o menos 1 ele tem que estar fechado. Vamos ajeitar isso, né? Nós estamos aqui fazendo tudinho, então vamos ajeitar. Então, o menos 1, na verdade, ele vai ficar fechado. Aqui, ó, por causa do igual, tá ok? E esse 0, ó, aberto, já que só menor que 0. Então, vamos abrir esse intervalo. Vamos colocar aqui de branco, né? Abrindo, ó. Vou até perdi daqui. Pronto, ó. Seja por isso. Vamos deixar ele abrido, como dizem, aberto aqui, tá? Pronto, melhorou. Agora sim. Então, esse é meu intervalo C, que vai de menos 1 fechado ao 0 aberto. Tá ok? Bom, se tiver mais alguma troca, a gente faz. Vamos por cá para nossa canetinha vermelha. Bom, tendo agora a representação da interseção e do C, vamos fazer justamente a diferença entre eles. Ó. É o que tem nessa interseção e que tem o que pertence à interseção que não pertence a C. Então, vamos colocar aqui a reta da diferença entre os dois intervalos. O que tem na interseção que não tem no C? É justamente essa parte aqui, ó. Essa região tem na interseção e não tem no C. Pode perceber que não tem nessa região aqui no C. Então, a resposta vai ficar entre menos 2 e 1. Então, lembrando que o menos 2 está aberto, ele vai continuar aberto aqui. Tá? Agora, o menos 1, ele só vai ficar fechado se ele pertencer à interseção e não pertencer ao C. Só que o menos 1 pertence aos dois, ó, então vai ficar aberto. Mas com certeza vai aparecer fechado por causa do erro anterior. Então, vamos ajeitar. Então, bem aqui, o intervalo vai ser aberto também. Tá? Aberto. Pronto. Então, a minha resposta vai ser aberto em menos 2
e aberto em menos 1. Tá? Então, a alternativa correta é a letra E, como você pode observar aqui. Tudo bem, pessoal? Bem aqui, ó. Então, vai ficar x é maior que menos 2 e x é menor que 1. Entenderam por que ficou aberto, pessoal? Porque o menos 1 ele pertence à interseção e também pertence ao C. Então, só me interessam os elementos que pertencem à interseção que não pertencem a C. Tá? Beleza. Vamos agora para o próximo exemplo, que é a questão número 2. Tudo bem? Então, a questão número 2 diz o seguinte. Ó, sejam os conjuntos A e B nessas condições, faça a diferença de A união com B e A interseção com B. Então, vamos representar primeiramente os dois intervalos A e B, tá? E depois vamos fazer a primeira operação que se pede, que é a operação de união. Deixa eu colocar minha canetinha vermelha e vamos fazer primeiro essa operação aqui, A união com B. Então, o intervalo A, ele é x pertence aos reais, então aqui x é maior que 0 e menor que 2, ou seja, é aberto nos dois extremos. Para isso, vamos marcar aqui o 0, como aqui no meio. Então, o intervalo A vai ser aberto em 0, aberto em 2. Já o meu intervalo B, fechado em menos 3 e fechado em 1, já que o B é x maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 1. Então, esse é o meu intervalo B. Então, primeiro vamos fazer a união de A com B. O que é a união? É você juntar esses dois intervalos em um só. Então, unindo dois intervalos, basta você pegar essa extremidade aqui de menos 3 até essa outra extremidade, que é 2. Então, a união vai ser toda essa região aqui, que tem como extremidade menos 3 e 2. Tá? Do jeito que está aqui, o menos 3 fechado, ele vai descer do jeito que está fechado. Aqui ele está sozinho aqui. A mesma coisa o 2. Ó. Ele está aberto aqui, descendo, não tem ninguém aqui embaixo, ele desce do jeito que está aberto. Então, essa é a minha operação de união. Fechado em menos 3 e aberto em 2. Agora, vamos fazer essa outra operação que ele está pedindo. A interseção com B. O que é a interseção? São os elementos comuns entre o A e o B. Então, vamos marcar a reta A interseção com B. Então, a interseção é essa região que pega o A e o B ao mesmo tempo, que vai do 0 ao 1, que é essa região que eu estou destacando aqui em azul, que pertence aos dois ao mesmo tempo. Faz de conta que esse intervalo aqui vermelho, que é da união, não exista, não esteja aqui. Foque somente nos dois intervalos A e B. Então, perceba que essa região aqui em azul pertence aos dois ao mesmo tempo, que fica entre 0 e 1. Tá? Então, lembre-se, na interseção, o elemento só fica fechado, ou seja, ele só vai pertencer à interseção se ele pertencer aos dois intervalos. O 0 não pertence ao A, então ele não vai entrar, vai ser aberto. Já o 1, ele pertence tanto ao A quanto ao B, então ele faz parte da interseção. E, claro, todos os elementos entre 0 e 1. Tudo bem? Agora, vamos fazer o que ele está pedindo. Ó. A diferença entre esses duas operações. Então, vamos pegar essa união e essa interseção e fazer a diferença uma com a outra. Tudo bem? Então, A união com B menos A interseção com B. Ou seja, o que tem na união que não tem na interseção? Basicamente, é isso que ele está te pedindo. O que tem na união, que é todo esse intervalo vermelho, que não tem na interseção, que é esse intervalo aqui representado em lilás, né? Ou em roxo, mas está mais para um lilás. Então, a região que tem na união que não tem na interseção é justamente essa aqui que eu estou destacando, ó, que vai de menos 3 a 0 e depois de 1 a 2. Ó. Como você pode observar aqui. Então, o menos 3 está fechado, então ele desce do jeito que está, fechado. Agora, o 0, perceba que me interessa que tem na união que não tem na interseção. O 0
tem na união, pertence à união, tá aqui, ó, o 0 entre o menos 3 e o 2, e não pertence à interseção. Ah, então ele serve, faz parte da diferença. Agora o 2, perceba que o 2 está aberto aqui, então ele desce do jeito que está, porque não tem ninguém embaixo para comparar com ele. Agora o 1 não. O 1, ele só vai ficar fechado, ele só vai entrar se ele pertencer à união e não pertencer à interseção. Só que 1, ele pertence à interseção. Perceba que ele é fechado. Ou seja, o 1 pertence aos dois ao mesmo tempo, e na diferença ele não vai entrar. O intervalo dele vai ser aberto. Então, toda essa região entre menos 3 e 0 e o entre o 1 e o 2 faz parte da diferença da união com a interseção. Logo, podemos observar que a resposta fica como? Fechado aqui, ó, no menos 3, fechado aqui no 0. E aqui no 1 você pode observar que é aberto, tá? O colchete é aberto. E aqui no 2 também é aberto, né? Então, a alternativa correta é a letra A. Tranquilo aí, pessoal? Beleza, então aprendemos a fazer as operações com intervalos. Até a próxima aula. Um abraço.